Mas hoje eu quero continuar falando com vocês sobre incredulidade. Nós já temos 2 domingos que nós temos usado o texto de quando os discípulos foram expulsar um demônio e não conseguiram. E eles chegaram para Jesus e perguntaram assim: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E a resposta de Jesus foi: por causa da pouca fé que vocês têm. Mas se você ler o contexto, você vai entender que Jesus estava falando que o que impediu eles de expulsar aquele demônio foi a incredulidade. E nesses dias Deus está mostrando para nós que muitas coisas que deveriam estar acontecendo nas nossas vidas não estão acontecendo por causa da incredulidade. Só que o Senhor está nos mostrando que incredulidade é muito mais do que só não crer. E eu estou assustado. Eu estou assustado lendo a Bíblia e me aprofundando sobre esse assunto de incredulidade. E eu estou vendo que a incredulidade é algo mais real do que nós imaginamos. Domingo passado nós falamos que a árvore da incredulidade, ela cresce no terreno da frustração. Toda área que você se frustra com Deus, vai crescer uma árvore de incredulidade. Mas também nós falamos que existe um terreno fértil para a incredulidade crescer, que é o terreno da familiaridade. É o terreno de quando a gente se acostuma com algo. E muita gente se acostumou em ser crente. Muita gente se acostumou a ir para a igreja, a orar. E isso já não tem mais o efeito que tinha no começo. E domingo passado, enquanto a gente falava, Deus começou a ministrar comigo que a incredulidade tem muitas faces. E essa semana o Senhor me mostrou pelo menos 10 faces da incredulidade. Talvez você esteja assustado com aquela imagem ali, mas incredulidade, a gente pode dizer que é um espírito maligno que influencia. E aquela imagem é para chocar. Aquela imagem é para mostrar que incredulidade não pode estar nas nossas vidas e a gente achar normal. Porque hoje o cristianismo atual aceita a incredulidade. E a gente acha bonito não crer. Mas Deus fica irado quando alguém, não é só não crer, quando alguém manifesta a incredulidade. E eu não sei porquê, porque eu não tenho todas as fichas. Deus começou a falar conosco sobre incredulidade bem perto do Ano Novo Judaico, desse dia do toque, que é o dia que a nação de Israel, mas o povo de Deus, eu não quero que a gente fixe no povo de Israel, porque a Bíblia mostra que esse dia do toque, o dia do toque do shofar, o dia do toque da trombeta, essa festa que o Senhor estabeleceu para o seu povo, era um dia em que o povo era chamado ao arrependimento. Mas olha que interessante, Israel é a única nação do mundo que começa o ano já pensando em se arrepender dos seus pecados. Eles festejam, mas daqui a pouco para as festas, e agora são 10 dias em arrependimento diante de Deus. São 10 dias passando a vida na peneira, para ver o que fica. E assumindo um compromisso de ter um ano dentro do temor do Senhor. Isso é o padrão que deveria ser, irmãos, para toda a igreja. E hoje a gente está celebrando o Ano Novo Judaico. Para nós é meio estranho, porque na nossa cabeça o Ano Novo é lá em janeiro. Mas biblicamente, Deus estabeleceu que tivesse esse ano, nessa data, para que nós pudéssemos entrar um novo ciclo em arrependimento. E logo depois dessa festa do dia do toque, se estabelece 10 dias,
que vai terminar no dia de Yom Kippur, e para nós vai ser nos dias 4, do dia 4 para o dia 5 de outubro, e nós vamos estar aqui, quem quiser participar, das 6 horas da tarde do dia 4 até as 6 horas da tarde do dia 5, nós vamos estar aqui orando, jejuando e clamando ao Senhor e se arrependendo diante do Senhor. E se você quiser dar uma passada aqui, quiser ficar aqui também, você está sendo convidado pelo Senhor. Mas a partir de amanhã, às 18 horas, eu estou convocando todos vocês que fazem parte desse ministério. É uma convocação, não é uma opção. Eu não estou falando para você se você quiser. Eu estou dizendo que você tem que, se você faz parte. Porque o negócio é sério. Eu estou convocando você a nós entrarmos a partir das 18 horas de amanhã, até as 18 horas do dia 5, 10 dias, em que nós vamos estar jejuando. O que você vai jejuar, isso aí é você e Deus. A Neide ontem disse para as mulheres jejuar de palavras, porque ela tem percebido, e o Senhor tem falado com ela, que as mulheres pecam muito na língua. E Deus tem colocado um peso para que as mulheres jejuem de palavras. Mas nós podemos jejuar de alimentos. Se você tem problema de saúde, não pode ficar sem ingerir alimentos, você pode tirar alguns tipos de alimento. Mas todos nós temos que fazer algum tipo de jejum. Por quê? Porque a gente precisa estar focado. E eu creio que o que Deus quer que a gente ataque é o pecado da incredulidade. Porque o pecado da incredulidade está impedindo eu e você de vivermos algumas coisas em Deus. Vocês estão aqui ainda? E aí talvez você fale assim, mas eu não sou incrédulo. Quando você vê as 10 faces da incredulidade, eu duvido que você termine dizendo que você não é incrédulo. Porque em alguma área nós temos sido incrédulos. Só que nós aprendemos que incredulidade é apenas não crer. Só que incredulidade não é apenas não crer. Talvez hoje a gente fale de 5 faces, e no outro domingo nós vamos falar das outras 5 faces. Mas cada dia desses 10 dias nós vamos atacar uma face da incredulidade. Nós vamos mandar no grupo, eu vou gravar vídeo, vou pôr lá no nosso canal do YouTube, mas cada dia nós vamos atacar uma face da incredulidade, e você precisa se identificar com essa face, e você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão ao Senhor, e você precisa mudar de comportamento. Mas por que 10? Sabia que o número 10 na Bíblia representa responsabilidade? Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim, você é responsável por você. O número 10 é um número que nos chama a assumir a responsabilidade. O que você faz da sua vida é problema seu. Como você responde ao que os outros fazem para você é problema seu. Vocês estão aqui ainda? Irmãos, diante de Deus não cola esse negócio de eu fiz porque ele fez. Ainda que alguém te dê um tapa na cara, você escolhe como você vai responder. Então a responsabilidade é minha, é sua. Então o número 10 fala da responsabilidade do homem. Mas o número 10 também fala de um ciclo completo. Não pleno, mas completo. Então o número 10 fala de um tempo completo. Mas sabe o que é interessante? Eu estava ouvindo algumas pessoas explicando que acredita-se que quando o ciclo de 10 termina, Deus dá uma proclamação. Deus fala. Quando um ciclo de 10 termina, Deus libera uma palavra, ou de bênção ou de juízo. E aí hoje, eu tive para mim
uma resposta, Márcio. Porque eu sempre vi as pessoas perguntando, por que Deus pediu 10%? Por que o dízimo é 10 e não 9 e não 8? E eu via muita gente perguntando e sempre as respostas eram... Mas hoje, quando eu meditava no número 10, eu entendi que Deus pede para nós os 10%, porque os 10% fala da responsabilidade que nós temos com tudo aquilo que entra nas nossas vidas. E se nós honramos a Deus no 10, no final da honra, Ele vai dar uma palavra de bênção sobre as nossas vidas. Creia nisso. Então nós vamos jejuar 10 dias, e o que eu creio? Que no 10º dia, Deus vai liberar uma palavra sobre nós. Deus vai liberar uma palavra sobre você. Deus vai liberar uma palavra sobre a sua família. Deus vai liberar uma palavra sobre a sua casa. E Deus é um Deus de tantos mistérios, que exatamente nos 10 dias de jejum, 10 dias Ele me mostrou 10 faces da incredulidade. Então eu acredito que nós atacando as 10 faces, nós vamos atacar a incredulidade por completo. E no final, quando nós terminarmos de atacar a incredulidade, Deus vai liberar uma palavra de fé. Deus vai liberar uma palavra poderosa para você, para a sua casa, para a sua família, para essa igreja. E essa palavra vai gerar algo poderoso. Um ciclo de maldição vai ser quebrado. E um ciclo de bênção vai ser estabelecido na minha e na sua casa. Creia que no final desses 10 dias, muita coisa vai mudar. Obrigado por um amém, um mais ou menos assim. Se não mudar na de vocês, na minha casa já está decretado que vai mudar. Mas vamos lá, que a hora voa. E eu preciso pelo menos falar de 5 faces aqui, para você ter bala na agulha para orar durante a semana. Então, diga assim, o número 10 representa a minha responsabilidade diante de Deus. O número 10 fala de um tempo completo que no final vai liberar uma palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre tudo que está ao meu redor, em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos lá, primeira face da incredulidade. Põe aí, Raiz. A primeira face da incredulidade se chama negligência. Velho, eu estou pirando com esse negócio. Eu estou assustado com o que Deus está me mostrando na palavra. A primeira face da incredulidade, ou melhor, primeira não, uma das faces da incredulidade se chama negligência. E você vai ver que cada face está na Bíblia, principalmente em Hebreus. Porque o autor de Hebreus é um dos caras mais preocupados com a incredulidade. Porque o autor de Hebreus diz que por causa da incredulidade o povo não pôde herdar a terra. Por causa da incredulidade nós podemos não viver o que Deus tem para nós. E o autor de Hebreus estava tão preocupado com isso, que eu achei em Hebreus as 10 faces da incredulidade. E a primeira face, ou a primeira forma que a incredulidade se apresenta, se chama negligência. Vamos ler Hebreus, capítulo de número 2, versos de 1 a 3. Hebreus 2, versos de 1 a 3 diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Verso 2.
Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, verso 3, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Vamos ler o verso 4 também. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Deixa eu ver aqui a minha versão. Hebreus 2. Hebreus 2, na minha versão, no verso 3, diz assim: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? O contexto aqui é o autor de Hebreus dizendo assim: Deus está falando, e pode correr o risco de vocês não atentarem. E ele está dizendo assim: se a palavra ministrada por anjos trouxe juízo, trouxe castigo, quanto mais a palavra que está sendo liberada agora vai trazer juízo maior. Se nós negligenciarmos. Agora, o que é a palavra negligenciar? A palavra negligenciar significa assim, algo que perdeu seu sentido, algo sem valor, algo sem respeito, ser descuidado. O que o autor de Hebreus está dizendo assim? Ele está dizendo: olha, vocês têm recebido a palavra de Deus e mais, vocês têm recebido uma salvação, só que eu estou preocupado. Qual era a preocupação dele? Que nós poderemos estar tratando a salvação, a vida cristã, a palavra que Deus tem liberado, nós podemos estar tratando como algo sem valor, sem respeito. Nós podemos estar sendo negligentes. Lembra quando Jesus contou a parábola dos talentos? Jesus ele fala que o Senhor chamou 3 tipos de servo. Um recebeu 5 talentos, um recebeu 2 e o outro recebeu 1. O que recebeu 5 multiplicou. O que recebeu 2 também multiplicou. Mas o que recebeu 1 pegou o talento e enterrou. Quando o Senhor vem para pedir as contas, ele chama o de 5 e ele diz o que para o de 5? Servo bom e fiel. Ele chama o de 2 e o de 2 também multiplicou e ele também diz, aquele servo diz assim, servo bom e... Só que ele chama o de 1 e o de 1 enterrou o talento. E ele diz assim, servo mau e negligente. Ou seja, aquele servo não deu o devido valor ao que Deus colocou na mão dele. E irmãos, eu lendo isso e eu fiquei pensando, será que nós como crentes estamos dando o devido valor à salvação que nos foi dada por meio da graça lá em Cristo Jesus? Será que você tem dado o devido valor à salvação que tem sido colocada na sua vida? Ou será que eu e você estamos sendo negligentes? Tratando algo como sem respeito? Será que nós não estamos brincando com aquilo de precioso que Deus colocou em nós e nos deu? E é interessante que eu fiz um comparativo. Negligência, naquele texto das parábolas, é o contrário de ser fiel. Toda pessoa negligente, ela vai atuar com infidelidade. Vocês estão aqui? Agora, por que eu e você vamos tornar infiéis? Porque a gente se torna incrédulo. E aí eu quero te perguntar, você crê mesmo que você é salvo?
Você crê mesmo que Jesus morreu na cruz por você? Porque se você crê, a negligência não pode fazer parte da sua vida. Irmãos, tem algo que Deus está me apertando, que uma hora eu vou ter que sentar para escrever e talvez pregar. Porque a igreja atual perdeu algo precioso. Nós perdemos o senso de que um dia nós vamos ter que prestar conta diante de Jesus. Esses 10 dias que vão começar hoje, até o dia 5, são 10 dias para nos lembrar que um dia eu e você vamos estar diante do juiz de toda a terra, e nós vamos ter que prestar conta de tudo que Ele colocou nas nossas mãos. E nós vamos ter que prestar conta de tudo que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu. A começar com a vida, saúde, roupa, tudo. Casa, esposa, filho, tudo que Deus tem te dado. Um dia eu e você vamos ter que prestar conta diante dele. E não vai ter desculpa naquele dia. E toda negligência com que nós recebemos vai ser punida. Esse negócio de Jesus pagou o preço e acabou, fica feliz, isso vai levar muita gente para o inferno. E esses caras que estão ensinando essa graça, que não tem graça nenhuma, vão dar conta. Por isso, irmãos, cada domingo, cada dia que eu subo, ou cada dia que eu venho ensinar algo, cada vídeo que eu gravo e ponho no YouTube, há um temor no meu coração. Porque eu vou ter que prestar conta diante do Senhor de toda a terra. E aí eu quero te perguntar, será que nós não estamos sendo negligentes com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Será que nós não estamos tratando o que Ele deu na nossa mão de qualquer jeito? Será que nós não estamos sendo infiéis com aquilo que Ele deu nas nossas mãos? Porque às vezes eu posso dizer, não, eu não sou incrédulo, mas você é negligente. E a negligência é só uma das faces da incredulidade. Tem muito crente batendo no peito dizendo, eu creio. Mas Jesus vai dizer naquele dia, servo mau e negligente. O cara não perdeu, ele só enterrou. Ele não perdeu o que Jesus deu. Ele só foi lá e colocou debaixo da pia, debaixo da cama. No dia que o Senhor veio, ele falou, está aqui, Senhor. Só que ele ouviu o quê? Servo mau e negligente. Apartai-vos de mim. Vai para as trevas. E querido, ali não é ninguém que não é crente não, é servo, ele chama de servo. Ali naquela parábola é um crente. Então uma das faces da incredulidade é a negligência. E nós vamos ter que atacar essa negligência. E amanhã o jejum já começa com a gente passando o pente fino nas nossas vidas e sondando e pedindo para o Espírito Santo nos revelar aonde nós estamos sendo negligentes, aonde nós estamos agindo sem respeito, sem fidelidade, aonde nós perdemos o sentido da vida cristã. E se você perdeu a alegria da salvação, amanhã vai ser dia de você restaurar a alegria da salvação. Nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra. Os nossos cultos deveriam tremer, os nossos encontros deveriam ser poderosos, porque o Senhor nos colocou e nos deu uma pérola de grande valor, chamada salvação. Aleluia! Aleluia, deveria ter mais alegria e vibração num culto de igreja do que num estádio de futebol. Nós temos que atacar a negligência.
Porque nós perdemos a alegria da salvação. Irmão, não vem dizer para mim que nós estamos alegres com a salvação. Nós não estamos. Eu ainda não vi nenhum lugar que há plena alegria da salvação. Pode ter, mas eu ainda não vi. Mas nós precisamos atacar isso. E vencer a negligência. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: vença a negligência. Segunda face. A segunda face é a própria incredulidade. Só que eu quero ir um pouco mais fundo nessa incredulidade, porque incredulidade não é só não crer. Vamos ler Hebreus 3, verso de número 12. Cuidado, irmãos. Irmãos, aonde alguém pede cuidado é porque tem um perigo, sim ou não? Se eu chegar para você e falar assim: olha, daqui a pouco vai terminar o culto, cuidado quando você virar a esquina. O que eu estou dizendo para você? Presta atenção, tem algo ali na esquina que te exige um cuidado. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o quê? Coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Sabe o que é incredulidade para Deus? Não é só não crer, é ter um coração perverso. O que é um coração perverso? É um coração distorcido e um coração que distorce. Você já falou um negócio e alguém foi e distorceu o que você falou? Ou melhor, alguém já falou algo para você e você distorceu? Deus olha e fala: você é incrédulo. Quando você tem um coração que distorce as coisas. Seja o seu sim, sim. E o seu não, não. O que passar disso é do diabo. O que Jesus estava dizendo? Não torça as coisas. Só que você já parou para pensar que eu e você podemos ter um coração pervertido, ou um coração que distorce as coisas? Ei, você já parou para pensar que um coração que distorce as coisas é um coração pecaminoso diante de Deus? Quantas pregações você já ouviu confrontando que distorcer o que você ouve pode ser pecado? Quantas vezes eu e você dobramos o joelho falando assim: Senhor, me perdoa, porque tudo que eu ouço eu vou e distorço. Eu sempre dou uma incrementada. Eu dou uma torcida. Sabe aquele negócio de alguém que chegou para você e falou um negócio, e aí você vai lá e fala para o outro, e a pessoa chegou e falou assim: fala para Renata que eu estou chateado com ela. E aí a pessoa: não, eu vou falar. Aí chega lá e fala assim: Renata estava falando com fulano, olha, vamos orar, amiga, porque olha, fulana está chateada com você. Tá virada, tá saindo fogo. Ei, não, a outra pessoa só falou: fala para ela que eu estou chateada. Mas aí a pessoa já pega e foi levar para Renata e já criou um cinema em cima. Isso é pecado e Deus chama de incredulidade. É por isso que muitas vezes a gente lê na Bíblia, o povo ficou incrédulo e Deus se acendia a ira. E a gente fala: mas Deus, o Senhor ficou bravo só porque eles não creram? Não, é porque muitas vezes a incredulidade, na verdade, era um coração pervertido, que torcia a palavra de Deus. Quem tem um coração perverso, distorce o que ouve. Agora tem um problema: coração pervertido
afasta a gente de Deus. Irmão, com todo temor e tremor, vou falar um negócio para você. Nós precisamos começar a assumir a responsabilidade da nossa vida. Nós devemos parar de terceirizar a culpa. Quantos de nós, quando para de sentir ou de experimentar a presença de Deus, quantos de nós paramos para refletir e pensamos assim: Deus, aonde eu estou errando? O que a gente faz, a primeira coisa que a gente faz é: nossa, o pessoal do louvor hoje só cantou hebraico, é por isso que eu não estou sentindo a presença. Nossa, mas vai ter torta de maçã, é por isso que eu não estou sentindo a presença. Mas de repente, você se afastou do Deus vivo, porque você permitiu que a morte entrasse em você, por causa do coração pervertido, o coração que distorce, o coração que pega as palavras e torce ela. Agora, irmãos, o que a gente está mais vendo na internet? São pessoas torcendo a palavra. Para quê? Para se encaixar no que elas acreditam, no que elas querem viver. Sabe aquele jeitinho? E Deus está falando, isso é uma das faces da incredulidade. Olha para o irmão que está aí do seu lado e fala assim: irmão, como está o seu coração? Mas vamos lá, hoje é noite, daqui a pouco nós vamos comer uma torta, então dá para a gente apanhar antes. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, o que você faz com as coisas que você ouve? Não, fala com vontade, gente. Fala assim: irmão, o que você faz com as coisas que você ouve? Você torce? Você dá uma torcidinha? Então no segundo dia desse jejum, nós vamos atacar o quê? Essa incredulidade que se manifesta num coração perverso. E aí, querido, hoje eu estou debaixo de uma unção de profeta. Eu estou acreditando que Deus está pegando as mulheres, por quê? Porque, infelizmente, boa parte das mulheres tem grande dificuldade de pegar as coisas e transmiti-las como elas foram ditas lá no início. E não é discurso de machista, não vem com esse papo de feminista. Nossa, o apóstolo hoje está machista. Não, é uma realidade. Porque homem tem a tendência de ouvir as coisas e calar. Não estou dizendo que também, tem uns homens também que precisa entrar na chibata. Mas, queridos, esse negócio de falar demais é mais um negócio de mulher. Desculpa, mas eu tenho que falar. É uma realidade. Mulher tem uma tendência de ouvir coisas e distorcer. Por isso que a maioria das tretas é entre as mulheres. E aí você senta as mulheres para resolver o negócio, você vai descobrir que uma falou uma coisa e a outra entendeu outra, e a terceira passou outra que não tinha nada a ver. E eu posso falar, porque são 20 anos à frente de igreja resolvendo pepino. Você senta para conversar, vai ver, toda a raiz está na distorção. Mas vamos lá, que ainda tem mais 3 faces para ver. Terceira face: a incredulidade se manifesta com a apostasia. Sabe o que significa apostasia? Se colocar à beira do caminho. Um dia eu estava no caminho, e aí eu saio do caminho e fico na beira do caminho. Vamos ler Hebreus versos 6 e 5. Hebreus 5 e 6, na verdade. Hebreus capítulo 6, versos 5 e 6 diz assim: experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Verso 6, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos
ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. O autor de Hebreus está falando aqui de gente que rodou, sapateou, viu anjo, tocou chofar na igreja, tremeu, babou e um dia saiu do caminho. Na linguagem moderna, se desviaram. Mas não é só desviar. É gente que desvia e começa a querer desviar os outros. É gente que agora estava no caminho, sai do caminho e começa a dizer, vem comigo, que esse caminho aí está errado. O autor de Hebreus vai dizer que é impossível que essas pessoas sejam restauradas. Irmãos, eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz que é impossível a restauração dos tais. Cuidado. Se você ainda está tendo contato com alguém que saiu do caminho, está tentando te puxar para fora do caminho, sai fora. E eu vou dizer para você, hoje tem pastores na internet que saíram do caminho e estão puxando as pessoas para fora do caminho. Eu brincando aqui citaria pelo menos para vocês uns 3 ou 4. Só não vou falar, porque agora a gente está aí, né? E assim, eu ainda sou um Zé Mané que tira bicho do pé para comer com café. Eu não tenho advogado, nossa igreja malemar paga as contas, então também não vou ser bobo de ficar puxando processo para cima de mim, né? E eu também não estou afim de escrever cartas da prisão para vocês. E eu acho que vocês nem querem receber cartas minhas da prisão. Então, mas existem pessoas que saíram do caminho. E isso é uma das faces da incredulidade. Porque a pessoa deixa de crer e de acreditar. Ela deixa de ser fiel a Deus. Sai do caminho e agora fica puxando outros para fora. Vocês ainda estão aqui? Então a primeira face que nós vimos é a negligência. A segunda é a própria incredulidade. E a terceira, a própria apostasia. No terceiro dia do jejum, nós vamos ver se nós não estamos desviados. Se nós não estamos fora do caminho que Deus trilhou. Nós vamos sondar o nosso coração. E vamos ver também se não estamos sendo puxados para fora do caminho. E vamos alinhar o nosso coração com o Senhor. Amém? Vamos lá, quarta face. A quarta face da incredulidade se chama pecado voluntário. Velho, eu assustei com essa aqui. Mas vamos ler o texto. Hebreus 10, 26, 27. Olha isso aqui. Se continuarmos a pecar deliberadamente ou pecar voluntariamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Verso 27. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Que existe um nível de incredulidade que se apresenta com pecados voluntários. Calma, porque eu sei que já deve estar passando um monte de coisa na sua cabeça. O que é esses pecados voluntários ou pecar deliberadamente que ele está dizendo aqui? Eu, a Neide e mais alguns, eu acredito, mas eu e a Neide já ouvimos isso nos últimos meses. Eu sei que eu estou errado, mas eu vou continuar assim. Eu sei que eu estou pecando contra Deus, mas eu vou continuar assim. E nós ouvimos isso de crentes.
Isso é pecado voluntário, que o autor de Hebreus diz que o sangue de Jesus não purifica esses pecados. E para essas pessoas está reservado o juízo. Irmãos, a incredulidade, ela pode entrar nos nossos corações a tal forma que daqui a pouco a gente está com esse discurso. Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou pecando, mas eu não vou me arrepender. Velho, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Acabou. Irmãos, eu fiquei chocado. Eu estou chocado com o que eu estou ouvindo nos últimos meses de crentes. Eu sei que eu estou errado. Um até falou, eu sei que eu vou para o inferno, mas eu não vou me arrepender. Eu não ouvi isso do cara que está no mundo, eu ouvi isso de gente que já esteve dentro da igreja. E que está puxando gente para fora da igreja. E de repente você pode conhecer algum. E Deus quer livrar você de ser um desses. Se você é um desses que está dizendo, eu sei que eu estou errado e eu não estou nem aí, cuidado, a sua batata pode assar. Uma das faces da incredulidade é o pecado voluntário. Porque para nós crentes, pecado deve ser acidente. Poxa, não consigo, e aí chora, e aí vai, e resiste, e é aquela luta. Mas se você é alguém que está dizendo, não, eu sei que eu estou errado mesmo e não estou nem aí, você está prestes a cair na mão do Deus vivo. E o autor de Hebreus diz, para esse resta juízo. Ah, não, mas o pastor fulano falou que agora quem está em Cristo não tem mais juízo. Então ele rasgou Hebreus da Bíblia, porque o autor de Hebreus diz que tem juízo sim, para quem está pecando deliberadamente, ou seja, pecando voluntariamente. Ele sabe que está errado e continua errando, e quando é confrontado, não se arrepende. Se você for confrontado por Deus ou por alguém, se arrependa. Se você for confrontado por Deus, pela palavra ou por alguém, se arrependa. Porque Deus te ama. Então, um dos dias do jejum, no 4º dia de jejum, nós vamos estar fazendo o quê? Deus, qual área da minha vida que eu estou pecando voluntariamente? Qual área da minha vida que eu não estou nem aí, eu não estou tendo esse coração que as pessoas podem confrontar e me mostrar que eu estou errado? Irmãos, tem gente que saiu dessa igreja porque não aceitou ser confrontado. E está saindo de tantas outras igrejas porque não aceita ser confrontado. Só que nós precisamos ser confrontados. Porque é no confronto que nós sentimos o amor de Deus. E é para que nós não caiamos nesse ciclo do pecado voluntário. Desse negócio de que eu sei que eu estou errado, mas eu não vou mudar. Então, se você é alguém assim, você está no lugar errado. Porque cristianismo é arrependimento. Servir a Jesus é andar em arrependimento. O Espírito de Deus veio sobre nós e em nós. Não foi para rodarmos, pularmos ou sapatearmos apenas. Mas o Espírito de Deus veio para nos dar um coração de carne. Um coração quebrantado. Ser confrontado é fácil? Não. Mas é necessário, porque é vida. Ai, ai. Que em mim e em você não seja achado esse coração que diz, eu sei que eu estou errado, mas eu vou continuar assim. Se você está com esse coração, você precisa se converter e aceitar Jesus.
ser batizado, receber o Espírito Santo, começar tudo de novo. Por quê? Porque quando Jesus começou a pregar, ele começou a dizer o seguinte: arrependei-vos. Eu sei que em pleno século 21, 2022, ano judaico 5.783, quase nós não ouvimos mais pregações que chamam o povo ao arrependimento. O que a gente está acostumado a ouvir nos nossos dias é: vem para Jesus que você vai ficar lindo, maravilhoso, Jesus vai aplicar um botox em você, vai tingir seu cabelo, você vai ter carro do ano, você vai ser poderoso, maravilhoso, e só felicidade, vem para Jesus, acabou o sofrimento. Só que quando Jesus começou a pregar, ele começou a dizer: arrependei-vos. E ele ainda continua falando para mim e para você: arrependei-vos. E eu e você precisamos nos arrepender. Pecado precisa ser acidente e não algo voluntário. Pecado tem que ser tropeço e não aquele negócio: estou errado, sei que eu estou errado, mas não vou mudar. Porque se você está assim, cuidado, o fogo do inferno está ardendo debaixo dos seus pés já. Vamos para a quinta? Vocês aguentam? Chegamos só na metade. Vamos? Vocês aguentam mesmo? Quinta face da incredulidade: indiferença. Essa aqui eu quase chorei. Vamos ler Hebreus, versos 12, Hebreus 12. Eu sei que alguns irmãos foram pegos essa semana aí. Desculpa, mas agora vai vir mais uma pegada. Verso 16 diz assim: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O que o autor de Hebreus está falando aqui? Ele começa a falar sobre a raiz da amargura. E ele fala: não haja entre vós ninguém que tenha a raiz de amargura. Mas ele fala de uma coisa que eu falei: meu Deus do céu. Ele fala assim: que não haja no meio de vocês nenhum impuro ou profano, que seja como Esaú. E o que Esaú fez? Depois você pode ler a história. Esaú era o primogênito. Esaú era o primogênito de Isaac, que tinha direito à porção dobrada. Mas aí um dia ele estava com fome, a barriga estava roncando, e Jacó falou assim: eu te dou um pedaço de torta de maçã, se você me der o direito da primogenitura. E aí ele olhou e falou assim: para que vai servir isso para mim? Não, pega aí. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Que uma das faces da incredulidade é a indiferença. Foi aquilo que eu disse no domingo passado. Algo pode se tornar tão familiar que você não dá o devido valor. Pensa naquilo que você teve que ralar para conquistar. Pensou? Você não dá valor para isso? Agora pensa em algo que você ganhou e que você não sabe o preço que foi para quem comprou e te deu. Os pais vão entender isso. Você já teve aquela experiência de ralar, comprar um presente para o seu filho,
e 10 minutos depois o negócio está rasgado, cortado, pintado ou quebrado? E aí saiu aquela famosa frase: você não sabe quanto custou. Eu penso que a gente pode estar indiferente com as coisas de Deus, porque a gente não sabe o preço que foi pago lá na cruz. Indiferença é aquele sentimento assim de tanto faz. Se eu orar, tanto faz, orar e não orar. Deus está, tanto faz, se tiver bom, se não tiver também, amém. Ir para os cultos, o que tem não ir, tanto faz. Ler a palavra, se eu ler ou não ler. Sabe quando a gente se torna, a gente não vê mais valor e entra a indiferença? Sabia que a maioria das pessoas que herdam heranças, elas perdem? Sabia que se você está juntando algo para o seu filho, você deveria ensinar o seu filho a dar valor, porque depois que você morrer, provavelmente ele vai perder tudo que você conquistou? Porque ele não sabe o preço que foi pago. Ele não sabe o quanto você ralou. E Esaú chegou e falou assim: tanto faz, esse negócio de ser primogênito, o que me vale? Não, estou trocando. E o autor de Hebreus falou assim: cara, que não haja nenhum no meio de vocês com o mesmo sentimento. E sabe, irmãos, analisando esse texto, eu fiquei olhando e eu vou ser bem sincero, boa parte da igreja está indiferente. Boa parte da igreja está tomado por esse sentimento de indiferença. E como eu sei que isso se manifesta? A gente não dá valor nas coisas. A gente não dá valor nenhum. A gente não dá valor às palavras que Deus está nos dando. A gente não dá valor às experiências que a gente teve. A gente não dá valor aos momentos que a gente tem com Deus, com as coisas de Deus. E aí, quando a gente entra nisso, a gente troca isso por qualquer coisa. Quando a gente entra nesse caminho da indiferença, é uma grande tendência de você voltar a fazer coisas que lá no começo você abandonou por causa de Jesus. Eu vou usar um exemplo. Eu abandonei a cachaça por amor a Jesus. Mas se eu me tornar indiferente com o que Jesus fez por mim, eu posso voltar a beber. Se você se transformar e ser indiferente com as coisas que Deus fez por você, você pode voltar ao pecado antigo. E hoje está uma moda de crente voltando para trás. E a gente acha bonito. Não pega nada. Eu vou dizer, entrou a incredulidade com a face da indiferença. A indiferença rouba o temor do nosso coração. Eu não sei você, mas lembra do começo, quando qualquer coisinha a gente ficava preocupado em ferir a presença de Deus? Qualquer coisinha. Se Deus pegasse e falasse para você assim: vou descer fogo, vou te consumir, você já caía no chão e já: oh, meu Deus, não faz comigo não. Senhor, você confessava as baratas que você matou, os gatos que você chutou, as joaninhas que você esmagou. Você teve essa experiência no começo da fé? Que você começa a confessar. Eu tive que confessar os sapos que eu explodi com bomba. Mas a gente vai ficando familiar. Sabe aquele no começo que a gente tem um coração quebrantado. Deus falava com a gente, aí ali Deus está falando, você está se identificando, você dava um jeitinho, já dobrava o joelho, no meio da pregação. E já começava ali: Senhor, me perdoa, eu sou assim, eu tenho sido assim.
Só que a gente vai se acostumando. A gente a presença de Deus vai se tornando familiar e a gente vai se tornando indiferente. Deus está falando e eu não tenho mais ouvido para ouvir. Aquilo que me incomodava no começo agora não me incomoda mais. Aí eu entro naquela fase assim, não, Deus não está falando comigo não, isso aí é para o irmão fulano, para a irmã ciclana. Não, isso não tem nada a ver comigo. Sabe, quantas vezes no começo da fé, você ouvia a palavra de Deus, aquelas palavras duras, você chegava na sua casa, a primeira coisa, dobrar o joelho e falar, Senhor, aonde eu estou errando? O que eu tenho feito? Nós estamos em casa, eu posso falar, eu me lembro no começo da minha fé, e quantos momentos aqui, era uma presença de Deus, e as pessoas se moviam para pedir perdão umas pelas outras. Quantas vezes a gente tinha aí um kit, bacia e toalha. Quantos cultos, Joanilson, a gente terminou com esse lugar aqui, com várias bacias aqui na frente. E as pessoas vindo lavar os pés umas das outras, pedindo perdão e se humilhando e falando, irmão, me perdoa, eu pequei contra você, estou aqui, sou teu servo. E havia aquele quebrantamento. Só que o tempo passou, a gente viu que ninguém morreu porque não pediu perdão. Eu continuei sendo abençoado, até pelo contrário, eu estou com o coração cheio de mágoa, eu estou com o coração cheio de rancor, e eu fui promovido no meu serviço. Então quer dizer que assim, Deus não é tão Deus assim não. Será que a gente não está com o coração cheio de indiferença? A indiferença se manifesta com a perca do interesse. A perca do amor, a perca do fervor, a perca do prazer. No começo da fé, a gente é fervoroso. Tudo que tem a gente está participando. No começo da fé, passou uma borboleta, você está gritando e dando glória a Deus. No começo da fé, falaram que vão jogar botão na igreja, você vem. Porque você está cheio de interesse. Vão dar um estudo, você está aqui. Vem direto do serviço. Por quê? Porque está cheio de interesse. Agora, irmão, se você perdeu o interesse, se você perdeu o amor, se você perdeu o prazer, se você perdeu o fervor, é um sinal que a indiferença já se instalou no seu coração. Tanto faz estar, tanto faz participar, tanto faz ter como não ter. Eu falei que você ia se assustar com as faces da incredulidade. Porque a gente acha, Luiz, que não, eu não sou incrédulo, eu não creio. Não, eu creio, eu não sou incrédulo. Só que você pode estar sendo indiferente. Alguém que crê com indiferença. E a pandemia, irmãos, veio para mostrar o quanto as pessoas estavam indiferentes. A pandemia veio para mostrar o quanto a incredulidade estava instaurada nos nossos corações. Então, no 5º dia, você vai se arrepender do quê? Da indiferença. E aí você vai sondar o seu coração. O fervor passou? O amor passou? A falta de interesse se instaurou? Quando a indiferença se instaura no coração, sabe o que acontece? Eu trato as coisas de Deus como qualquer coisa. No começo da fé, a gente chega para o culto antes de cumprimentar qualquer pessoa, já dobra o joelho.
Senhor, estou aqui hoje na sua casa, quero te adorar, quero te louvar, Senhor, som do meu coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Passa o tempo, o culto começa às 6h30 e termina às 9h30, eu chego 9h20. No começo da fé, 20 minutos antes do culto começar, eu estou lá. O tempo vai passando. E aí eu chego, eu sou o último a chegar e o primeiro a ir embora. No começo da fé a gente quer ser amigo de todo mundo. Mas chega um momento da nossa vida que a gente não quer ser amigo de ninguém. Está cheio de gente que vai para as igrejas grandes porque eles não querem ter relacionamentos. Eles querem ser só mais um no meio da multidão. É gente indiferente. Porque igreja é relacionamento. Sabe por que uma igreja como a nossa tem quebra-pau direto? Porque não tem como você fugir. Se a gente fosse 10.000 pessoas aqui, era fácil você fugir. Mas como nós somos 100 e algumas pouquinho, esbarrar no calcanhar de alguém aqui é facinho. Uma vez eu fui ministrar numa igreja que tinha 5.000 pessoas. Para mim era só uma multidão. Não conseguia discernir o rosto. Mas aqui eu consigo discernir. Aqui eu sei quem veio, quem não veio, quem deixou de vir. Aqui eu estou vendo se você está bicudo, se você está alegre, se você está triste, se você está chorando. Ai, ai. Semana que vem nós vamos ver mais 5 faces. Você vai aguentar? Será que nós estamos tão crentes assim? Você se identificou com alguma face da incredulidade? É essa face que você vai ter que combater nessa semana. É essa face que você vai ter que combater esses 10 dias. Por quê? Porque a sua conquista, aquilo que Deus tem para você, está atrelado a vencer isso. Ei, aquilo que você tem, aquilo que Deus tem para você, está atrelado a você vencer a incredulidade, que se apresentou de alguma face que se instaurou no seu coração, mas que ela precisa ser vencida em nome de Jesus. Aleluia, e nós vamos vencer a incredulidade nesses dias. Seja qual face que ela estivesse apresentando, eu e você vamos vencer a incredulidade. E no final desses 10 dias, Deus vai liberar uma palavra sobre nós, sobre você, sobre a sua casa, e você vai viver algo poderoso em nome de Jesus. Deixa Deus te confrontar, meu irmão. Posso encerrar com uma palavrinha? Posso? Só mais uma. Hoje eu estou lançando as bases para esse jejum, então segura aí. Lucas, capítulo de número 8. Deixa eu achar aqui. Fechei. Lucas 8. Verso de número 17. Eu encerro para nós tomarmos a ceia. Diz assim: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido. Deixa eu ver, acho que eu marquei errado aqui. Deixa eu procurar aqui. Não, eu marquei errado. Mas eu vou citar aqui, depois você procura. Em Lucas, quando Jesus fala da parábola do semeador,
ele vai dizer que há um tipo de terra que retém a semente. E ele fala que a semente é a palavra. Ele fala que há um tipo de coração que retém a palavra. E essa palavra reter é muito interessante, que ela foi tirada do contexto marítimo, de navios. E essa palavra tinha a ver com o quê? Como ver o rumo e a velocidade de um navio. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que tem um tipo de coração que recebe a palavra de Deus e deixa que a palavra de Deus direcione a vida dela. E que dite a velocidade da vida dela. E é esse tipo de coração que vai dar fruto. Irmãos, o que nós estamos falando aqui nessa noite é uma palavra que não é para você falar, isso é para fulano, isso é para ciclano. Não, isso é para mim, isso é para você. Essa semana, esses 10 dias, primeiramente você deve ser confrontado pela palavra. E você deixar que a palavra mostre para você qual tem sido o rumo da sua vida. E qual é a velocidade. Se você está na velocidade certa ou se você está atrasado. Mas deixa a palavra entrar e penetrar em você esses dias. E deixa a palavra te confrontar e se arrependa. Mude a mente, mude o comportamento. Mude a maneira de agir. Mas não permita que no final desses 10 dias você não tenha sido confrontado e não mude. Porque um dia Jesus vai estar nessa terra e não vai haver mais tempo para arrependimento. Quem não se arrependeu já era. Mas no dia que se chama hoje, que nós possamos nos arrepender. Amém? Vamos tomar a ceia. Os irmãos que vão distribuir a ceia. Semana que vem nós vamos ver mais 5 faces da incredulidade.